Como José Bonifácio morreu? José Bonifácio foi um dos personagens mais marcantes do Brasil no século XIX. Como principal conselheiro de Dom Pedro I, ele desempenhou papel central no processo de independência do Brasil em 1822. Foi ele quem articulou, influenciou e deu respaldo intelectual à decisão de romper com Portugal, agindo como mentor político e ideológico de Dom Pedro. José Bonifácio de Andrada e Silva nasceu em 13 de junho de 1763, na cidade de Santos, então parte da capitania de São Paulo, durante o período colonial do Brasil. Ele era filho de Bonifácio José Ribeiro de Andrada e Maria Bárbara da Silva. Desde o seu nascimento, Bonifácio desfrutou de uma situação financeira bastante confortável. Seu pai era um membro da elite local de Santos, e sua fortuna era considerada a segunda maior da cidade. Os Bonifácios tinham bens avaliados em cerca de 8 contos de réis, uma quantia significativa no século XVIII, o que permitia à família manter um estilo de vida abastado e investir na educação dos filhos. Durante sua primeira infância, José Bonifácio viveu em Santos, em um ambiente marcado pela religiosidade e pelos valores do iluminismo europeu, que começavam a circular entre as elites luso-brasileiras. Por volta de 1777, aos 14 anos, ele concluiu os estudos preliminares e foi enviado para São Paulo, onde estudou com o bispo Manuel da Ressurreição. Em São Paulo sua vida entrou em uma nova fase marcada por disciplina, estudo intenso e preparação para o futuro acadêmico. Graças à sólida formação que recebeu na adolescência, em São Paulo, e ao prestígio de sua família, José Bonifácio pôde estudar na Universidade de Coimbra em 1783, ingressando na instituição aos 20 anos. Na época, Coimbra era o principal centro universitário do mundo lusófono, e muitos jovens da elite brasileira eram enviados para lá com o objetivo de se prepararem para carreiras públicas, científicas ou jurídicas. Ele ingressou inicialmente no curso de estudos jurídicos, mas logo ampliou sua formação para incluir filosofia natural e matemática. Durante seus anos em Coimbra, Bonifácio se destacou como aluno aplicado e crítico, chegando até a escrever um texto satírico sobre a qualidade do ensino, intitulado Reino da Estupidez. Bonifácio concluiu seus estudos na Universidade de Coimbra em 1787, formando-se em Leis e Filosofia Natural. Porém, sua trajetória acadêmica não parou por aí, ele continuou seus estudos até 1800, aprofundando-se em Química e Mineralogia com alguns dos maiores cientistas da Europa, como Lavoisier, Chaptal e Hauy. Após concluir seus estudos, José Bonifácio foi selecionado pelo governo português para integrar uma expedição científica pela Europa, com o objetivo de visitar centros de excelência e aprofundar seus conhecimentos. Durante essa jornada, frequentou instituições de prestígio, como a Escola de Minas de Paris e a Escola de Minas de Freiberg, onde teve como colega o célebre naturalista Alexander von Humboldt. Essa fase foi decisiva para consolidar sua reputação como um dos maiores cientistas luso-brasileiros da época. Durante esse período como estudioso, em que percorreu grande parte da Europa Ocidental, José Bonifácio conheceu Narcisa Emília Oleari, uma mulher de origem irlandesa nascida em Cork e radicada em Portugal há muitos anos. O relacionamento evoluiu, e os dois se casaram em 31 de janeiro de 1790, em Lisboa. O casal teve 2 filhas legítimas, Carlota Emília e Gabriela Frederica. Mais tarde, com o consentimento de Narcisa, José Bonifácio também reconheceu uma filha ilegítima, Narcisa Cândida, que passou a viver com a família. Em 1800, ele fixa residência em Portugal e passa a ocupar cargos de destaque no governo, como intendente-geral das Minas e Metais do Reino, além de professor de mineralogia na Universidade de Coimbra. Durante esse período, também foi membro de várias academias científicas europeias e publicou artigos em diferentes idiomas, consolidando sua posição como um dos maiores intelectuais da época. José Bonifácio de Andrada e Silva retornou ao Brasil em 1819, aos 56 anos, após mais de 3 décadas vivendo na Europa. Seu retorno não foi apenas uma volta ao lar, mas uma decisão estratégica e profundamente conectada ao momento político que o Brasil vivia. Naquele período, o Brasil havia deixado de ser uma simples colônia e se tornará parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. No entanto, as tensões entre os interesses portugueses e brasileiros estavam crescendo. Bonifácio,
com sua formação iluminista e experiência internacional, percebeu que o país precisava de líderes preparados para conduzir um processo de emancipação política com estabilidade e visão de futuro. Ao chegar no Brasil, ele se estabeleceu em São Paulo, onde rapidamente ganhou destaque político. Em 1821, foi nomeado presidente da Junta Governativa da província de São Paulo, e no ano seguinte, tornou-se ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros de Dom Pedro I. Foi nesse cargo que desempenhou seu papel mais célebre. Ele aconselhou e articulou a permanência de Dom Pedro no Brasil, o famoso Dia do Fico, e a posterior proclamação da independência, em 7 de setembro de 1822. Após a independência do Brasil, proclamada em 7 de setembro de 1822, José Bonifácio de Andrada e Silva viveu uma fase intensa e turbulenta de sua trajetória política. Inicialmente, ele permaneceu como ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros, sendo o principal articulador do novo governo de Dom Pedro I. No entanto, sua postura firme e centralizadora, aliada a conflitos com outras lideranças políticas e com o próprio imperador, levou a um rápido desgaste. Em julho de 1823, Bonifácio foi demitido do ministério e passou a integrar a oposição. Pouco tempo depois, com o fechamento da Assembleia Constituinte por Dom Pedro I, ele e seus irmãos foram acusados de conspiração e exilados para a França em 1823. Durante o exílio, ele viveu com dificuldades financeiras, sustentado por um auxílio irregular da corte brasileira. Mesmo assim, manteve-se intelectualmente ativo, escrevendo e refletindo sobre os rumos do Brasil. Em 1829, foi autorizado a retornar ao país. Tragicamente, 2 dias antes de desembarcar no Rio de Janeiro, sua esposa, Narcisa Emília Oleari, faleceu subitamente. De volta ao Brasil, Bonifácio se afastou da política por um tempo, mas em 1831, após a abdicação de Dom Pedro I, foi nomeado tutor do jovem Dom Pedro II, então com apenas 5 anos. No entanto, sua atuação como tutor foi marcada por desentendimentos com o governo regencial, e ele acabou sendo afastado do cargo em 1833. Após ser afastado da política, José Bonifácio de Andrada e Silva retirou-se para Niterói, então capital da província do Rio de Janeiro, onde viveu seus últimos anos em relativa reclusão. Afastado dos cargos públicos e das disputas políticas que marcaram sua trajetória, ele passou a dedicar-se à escrita, à reflexão filosófica e à convivência familiar. Ele também se dedicou à poesia, publicando sob o pseudônimo Américo Elísio, revelando um lado mais íntimo e sensível de sua personalidade. Com o passar dos anos e com o avanço da idade, ele começou a ficar com a saúde debilitada, enfrentando também problemas estomacais e, possivelmente, um AVC. Devido a esses problemas de saúde, José Bonifácio ficou mais propenso a pegar uma doença mais grave, e em março de 1838, ele acabou contraindo tuberculose, que acabou sendo fatal para sua vida. José Bonifácio morreu no dia 6 de abril de 1838, vítima de tuberculose. Ele estava com 74 anos. Após sua morte, seu corpo foi embalsamado e levado para o Rio de Janeiro, onde permaneceu exposto por 19 dias na igreja de Nossa Senhora do Carmo, no centro da cidade. Esse longo velório permitiu que autoridades, intelectuais e o povo prestassem suas últimas homenagens a uma das figuras mais importantes da história do Brasil. Por vontade da família e em respeito às suas origens, seu corpo foi então trasladado para Santos, sua cidade natal. Lá, foi sepultado na Capela Mor do convento de Nossa Senhora do Carmo. O legado de José Bonifácio de Andrada e Silva é vasto. Ele lançou as bases de um projeto de Brasil moderno, justo e independente. Seu pensamento permanece atual e inspira aqueles que sonham com um país mais equilibrado e soberano. E foi assim que José Bonifácio morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.